Olha, quando nós falamos de dinheiro, a gente não está falando só de dinheiro, né? Nós estamos falando sobre a vida. E na maioria das vezes, a, a dificuldade de tratar o dinheiro no agora é a pessoa perceber que ela está vivendo na terceira pessoa. Curte, compartilha, se inscreve no canal, que assim faz eu conseguir trazer gente, acho que tão interessantes quanto a Michelle, eu não sei, mas quem sabe eu trago algumas pessoas interessantes também. Olá, eu sou Vitor Cosme, falando com você e, como sempre, trago pessoas reais, contando histórias incríveis e também trago pessoas incríveis, contando histórias reais. E hoje, aliás, acho que eu preciso contar aqui uma dificuldade que eu tenho. A dificuldade que eu tenho é de entrevistar a minha entrevistada de hoje. É a quarta vez que a gente vem aqui e a gente sempre começa a bater um papinho antes e de repente a gente olha a hora e fala, pô, hoje não deu tempo, a gente não conseguiu fazer. A Michelle é uma pessoa tão incrível, eu aprendo tanto nas nossas conversas. Eu acho que a gente gosta daquelas pessoas que conseguem tirar o melhor da gente. E a Michelle é sempre uma pessoa que tira o melhor de todo mundo que está perto dela. Michelle, conta quem você é, se apresenta pra gente aqui. Que honra estar aqui. Que gostoso a gente estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Fico feliz de saber que eu consigo contribuir de alguma forma, porque de verdade você não sabe o quanto você contribui para a minha vida. Então, estou muito feliz de estar aqui de novo. Na verdade, eu digo que eu sou uma pessoa que busca cada vez mais encontrar o belo, o bom e a verdade. Sou esposa do Jonas, estamos casados há 16 anos, tutora do Veludo, que é o nosso cachorrinho, nós o resgatamos de maus tratos. Não sei se você está vendo, mas ele está por aqui. Hoje ele está aqui com a gente, tá? É um cachorrinho que tem me ensinado muitas coisas. E fora isso, eu sou administradora, sou planejadora financeira, pessoal, trabalho com consultorias individuais, de casais e trabalho com finanças já há mais de 20 anos. Tenho uma experiência corporativa que eu encerrei em 2018, fiquei 21 anos no mercado corporativo, trabalhei em multinacionais, atendendo grandes empresas e a vida me trouxe para esse trabalho de atender famílias e pessoas que querem alcançar a liberdade financeira, ter tranquilidade financeira e para mim tem sido um prazer fazer esse trabalho. Agora me conta um pouco, porque a gente hoje, a gente estava aqui papeando até por um dia que eu tive muito legal. Eu estava com uma pessoa que eu admiro muito também, a Joana do INC, ela tem um projeto incrível chamado Papo Legal, onde ela pega alguns filmes e esses filmes inspiram pensamentos bons, ideias boas, coisas boas para a gente levar para as nossas vidas e também, claro, para as nossas empresas, para os nossos projetos, para as nossas atividades profissionais. E o filme que hoje trabalhamos, hoje dissecamos, foi um filme que quase que é aquele que não deixa a gente ter nossa entrevista, que é A Procura da Felicidade, aquele filme que o Will Smith. E é engraçado que quando a gente conversou, e a gente conversa bastante tempo sobre um monte de coisa, eu entendo que esse filme, A Procura da Felicidade, claro que tem alguns estereótipos, conta muito a tua história, né, Mi? De você ir lá e ter aquelas barreiras que parecem intransponíveis, mas parece que tem uma força interna que te pressiona, que te empurra. Que vai além de você, inclusive. Conta um pouco, como é que foi isso? Você fez o caminho inverso, tem muita gente que está no mundo e o universo, o Olimpo é ir no mundo corporativo. E você conseguiu galgar lá o mundo corporativo direto, mas não sem muito trabalho. Conta um pouco, como é que foi isso? Então, Vitor, eu nasci numa família caótica. Então, nós tivemos muitos problemas. Realmente,
eu me lembro e de fato cresci com essa questão do financeiro muito problemático. Os meus pais se divorciaram por conta de questões financeiras, eles quebraram e desde muito cedo, assim, a minha mãe contava que com 2 anos eu já ficava sozinha no apartamento com a minha irmã, que tinha recém-nascida ali, porque precisavam trabalhar. E eu cresci com essa questão muito forte e aconteceu da minha mãe me colocar numa oportunidade que na época eu achei super ruim, mas foi o maior presente que ela me deu, que foi aos 13 anos ela bater assim, olha, hoje eu conversei com a dona da academia, nós fazíamos balé, eu fazia jazz na época, minha irmã fazia balé, eu fazia jazz, e a Ana Silvia está precisando de uma secretária, uma pessoa que cuide ali da recepção, recepcionista, na verdade. E a partir de amanhã você começa. Eu tinha 13 anos, eu era hiper CDF, gostava muito de estudar, e na hora eu lembro que eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu tô na 7ª série, ela vai me obrigar a trabalhar. E era porque ela disse, olha, vai ajudar na feira do mês. E eu fui trabalhar, eu lembro que eu chorava assim de noite, mas essa situação de começar a trabalhar aos 13 anos por necessidade real, meus pais estavam divorciados e a gente precisava de mais dinheiro, foi o que me impulsionou para uma consciência muito forte desde cedo de que o dinheiro envolvia todas as áreas da vida e que sem isso problemas nasciam, brotavam, era absurdo. Então eu continuei estudando, continuei trabalhando e aí no meu segundo colegial, eu estava fazendo colegial técnico de administração, apareceu uma oportunidade para os alunos fazerem uma entrevista para uma multinacional, uma seguradora multinacional. Não sei por que me escolheram, eu não tinha absolutamente nada, não tinha inglês, não tinha francês, era uma empresa francesa. Entrei como estagiária, 8 meses depois eu já fui contratada, né? Era para eu sair depois de 1 ano, em 8 meses eles me contrataram, me promoveram e eu vi que ali eu teria condições de sair do caos da minha família e coloquei todas as minhas fichas no trabalho. Então, aos 19 anos eu já era gerente dessa seguradora, comecei a perceber ali que com o ambiente do mercado financeiro eu teria espaço, mas, por outro lado, né, eu estava seguindo ali, fui fazer faculdade, a empresa pagou a minha faculdade, é uma empresa que realmente assim eu sou grata eternamente. Só que do outro lado eu tinha toda uma problemática com a minha família. Em algum momento eu decidi que eu não queria mais e saí do Brasil, pedi para que me desligassem e fui morar fora. Fui morar no Canadá, fiquei um tempo no Canadá e eu tinha um relacionamento nessa época, já de 8 anos, eu estava com 23 anos. E, enfim, eu precisei voltar e eu continuei. No fim das contas, eu recebi uma proposta para permanecer na seguradora e ali eu percebi que, bom, já que é isso que eu tenho para fazer, porque eu acho que por minha vontade eu não trabalharia no mercado financeiro, que é um mercado extremamente pesado. Competitivo. Muito puxado, muito. Eu trabalhava, eu acordava e dormia pensando no trabalho. E eu trabalhava... selvagem, né? E eu trabalhava em operações, inicialmente, olha, agora eu nem me lembro, eu acho que eu fiquei uns 10 anos em seguradora. Quando eu voltei do Canadá, eu fui trabalhar na IG Seguradora, que depois se tornou Unibanco AIG, e quando o Unibanco foi comprado pelo Itaú, eu acabei indo para o banco. Eu saí da operação de seguros. Nessa época eu estava morando em Brasília, era responsável por todo o Centro-Oeste, todas as agências do Centro-Oeste nas operações de seguros e previdência privada.
E quando o banco foi comprado, eu assumi uma filial da área de crédito em Salvador e eu era responsável por todo o Nordeste e Norte do Itaú. E aí, dinheiro, né? No fim das contas, eu consegui aguentar o tranco, né? Porque realmente era bem pesado e muitas horas e muito cansativo, porque eu tinha um objetivo, eu precisava ter a minha casa. Eu sabia que eu tinha que ter a minha casa. Então, eu trabalhava na área comercial. Eu nunca trabalhei na agência, nada que fosse direto com o cliente final. Eu trabalhava com uma operação maior, né? Atendendo CFOs, diretores de outras empresas. E eu lembro que eu, no automático e totalmente focada no trabalho. Nesse meio tempo, quando eu voltei para o Canadá, me divorciei de um relacionamento de 8 anos, porque descobri que eu estava sendo traída a vida inteira e não percebia, porque lembra, eu tinha muitos problemas em casa e eu não observava, não sabia. E muito inocente, muito bobinha. E ele 9 anos mais velho do que eu, enfim. E me divorciei antes de, né, logo que eu voltei para casar e já me divorciei. E eu lembro que a condição de me divorciar era: você deixa tudo que é nosso. Você deixa tudo. Se você quiser alguma coisa, a gente vai ter que ir pro litígio. Eu abri mão de tudo. Absolutamente tudo. Fui para Brasília, porque eu tinha recebido uma proposta para a seguradora, né? Aluguei um apartamento, eu não tinha absolutamente noção de como que eu pagaria o mês seguinte, porque, né, não tinha dinheiro. Enfim, foi um caos, assim. Eu lembro que tanto quanto a época que eu precisei voltar para o Brasil, que eu via que o dinheiro de novo era um problema, né? Porque eu não pude voltar para o Brasil quando meu pai faleceu. Não tinha condições de voltar. E aí, quando eu vi isso, eu lembro que eu prometi para o meu pai, eu falei: nunca mais eu vou passar necessidade. Não que eu estivesse passando necessidade, mas não tinha condições de voltar. Porque se eu voltasse, vou pro velório, pro enterro e acabou. E os meus tios falaram: não faz sentido você voltar. Enfim, e quando eu de fato voltei para me casar, e logo na sequência você precisa abrir mão, porque ele não queria a separação, né? Negou tudo. Quer dizer, o dinheiro está sempre permeando, porque mesmo, quer dizer, de um lado ruim, é engraçado isso. E tua mãe, você fala, tua mãe te colocou lá para trabalhar, mas não era para trabalhar, para você ganhar experiência, para comentar, não, era para fazer a feira. Para fazer a feira, né? Quer dizer, tem uma relação com o dinheiro assim difícil, né? Difícil. Mas é engraçado, porque aí, passando por essa situação do divórcio, que eu vi que, bom, eu não cuidei do que estava sendo construído numa relação, porque ele assumiu absolutamente tudo e as coisas estavam no nome dele. Eu não quis entrar numa questão litigiosa, né, e abrir mão. Então, de novo, quando eu saí dessa situação e tive a oportunidade de voltar a trabalhar em seguradora, com uma operação grande, né, uma operação bastante grande na época, de seguros e previdência privada, eu comecei a perceber que, bom, então, já que é para trabalhar, vamos trabalhar. E aí eu comecei a me destacar o tempo todo, alcançar os objetivos. Eu estava na área comercial, então é meta, e sufocante isso, né? Mas era o que eu tinha para fazer. Enfim. Se a regra do jogo é essa, vamos jogar bem. Vamos jogar. Eu sei que eu fiquei nesse mercado durante 21 anos. Eu saí de São Paulo, fui morar no Canadá, fazendo outra coisa. Quando eu voltei, vim para Brasília, fiquei 4 anos em Brasília, aí eu recebi uma proposta para ir para Salvador. De Salvador eu recebi uma proposta para voltar para São Paulo. Eu sou de São Paulo. E quando eu estava em Brasília, eu conheci o meu marido, meu atual marido, que felizmente é com ele que eu estou há 16 anos, um
nossa, eu fui muito privilegiada, assim, Deus... Incrível, uma pessoa incrível. Eu falo assim, em algum momento da minha vida, eu me lembro, inclusive, do dia que eu questionei a Deus. Eu falei, se você existe, por que é que a minha vida é tão difícil? O que é que está acontecendo? E depois ele foi me respondendo, né? Eu comecei a ver a mudança, né? Eu comecei a encontrar beleza na dificuldade. E com meu marido foi muito isso, né? De ouvir a Deus e aceitar os propósitos dele. Tanto que o Jonas, né, até agora entrando um pouquinho nessa questão do casamento, o Jonas ele era pescador quando nós nos conhecemos, porque ele tinha deixado a vida dele aqui em São Paulo, ele percebeu que a empresa não iria para onde ele gostaria de ir, ele vendeu uma empresa aqui em São Paulo, me parece que ele tinha uns 28 anos na época, ele sempre empreendeu, e aí ele foi fazer um sabático com algo que ele gostava de fazer, que era o surf. Ele surfa desde os 3 anos, 3, 4 anos. E de lá, no fim, o que era para ser só um surf, ele conheceu muitas pessoas e ficou. E aí, quando nós nos conhecemos, e eu o conheci em Ubatuba, meu tio já o conhecia, ele é meio que da família. E eu cresci ouvindo falar do Jonas, e quando eu ouvi falar que ele tinha saído de São Paulo para ir para Ubatuba, eu falei, nossa, que desapego, né? Que coisa interessante. E eu, nessa vida super difícil, quando eu o conheci, eu falei, gente, que cara interessante. Ele é um cara leve, extremamente presente para absolutamente tudo e fazedor, ele é da ação, né? E aí, só que eu jamais, eu por mim, eu não me casaria com ele, não tinha absolutamente nada a ver. Eu era uma executiva, na época eu era executiva da seguradora, e ele era um pescador porque tinha aberto mão aqui da vida louca de São Paulo. Executiva. De salto alto. Quantas agências se reportava você? Você me falou? 81 agências. 81 agências, um mundo masculino, selvagem. E aí, de repente, você encontra um surfista pescador. Incrível. Foi surreal, assim. E aí eu falo, né? Lembra que eu falei que eu questionei a Deus? Se ele de fato existia, por que eu estava sofrendo tanto, por que a vida era tão difícil? E aí, um pouquinho antes de conhecer o Jonas, eu vi que as coisas estavam ficando um pouco mais claras para mim, e até que apareceu o Jonas e eu aceitei que eu poderia ter com ele uma vida mais estável, que eu acho que era o que eu buscava. Continuei trabalhando normalmente, no fim, nós decidimos nos casar, ele vendeu o barco dele, ele tinha um barco de pesca em Ubatuba, vendeu e foi morar comigo em Brasília, também super corajoso, porque ele nunca tinha trabalhado com nada que não fosse a empresa dele ou a pesca. E ele foi para Brasília, que não tem mar. E nós ficamos 1 ano, logo na sequência, eu recebi uma proposta para ir para Salvador. E a família dele mora em Salvador há muitos anos. Enfim, durante 3 anos o Jonas me acompanhava. Ele não conseguiu né? Ele não tinha... pescar e surfar. Não... Em Brasília não era exatamente a coisa mais fácil. E aí eu lembro que em Salvador um dia ele teve um estalo e falou, nossa, eu vou na Marinha. E, enfim, foi lá e viu que ia ter uma prova para... Ai, agora não vou me lembrar o nome, Vitor. Para tirar uma certificação, que inclusive, né, tirou a certificação. Quando eu recebi a proposta para voltar para São Paulo, ele veio comigo para São Paulo e rapidamente ele conseguiu uma proposta para ir trabalhar num navio plataforma, e hoje ele já está, acho que há 12 anos, se não me engano, 10, 12 anos, conseguiu se colocar no mercado pela primeira vez. Ele tinha, eu acho que 38 anos, nós nos casamos, ele tinha 35, ele tinha 38 anos quando ele começou a carreira dele. Então, assim, qual que é a mágica, né? O que de fato foi interessante em relação ao nosso casamento? Nós somos pessoas completamente diferentes, você viu. Nós tínhamos histórias
extremamente opostas. Dizem que os opostos se atraem, né? E eu nunca imaginei que nós poderíamos nos complementar. Então, eu que me tornei essa pessoa, né? Eu acho que agora eu já estou mais maleável. Uma pessoa extremamente de fazer acontecer, de buscar as metas, de formar equipes e tudo muito ali dentro do mercado financeiro, muito estratégica, muito direcionada, é para fazer, vamos lá, faz. E ele é uma pessoa leve, buscando fluir, no fim das contas. E hoje, 16 anos depois, eu percebo que o complemento acabou equilibrando muito, tanto a mim, enquanto mulher, enquanto pessoa, quanto a ele, enquanto homem. Permitiu que ele botasse um pouquinho o pé no chão e que você conseguisse olhar um pouquinho mais além, um pouquinho mais distante, aproveitando o dia, aproveitando o presente, né? E descobrindo o valor da vida. No fim das contas, eu acho que é muito disso, assim, né? Para nós paulistanos, né, que a gente está muito acostumado a dinâmica daqui, que é onde as coisas acontecem, né? A gente sabe que São Paulo é o coração financeiro aí da América Latina. E eu acho que eu encontro muitas pessoas assim, vivendo no automático. E aí trazendo um pouco aqui de toda essa experiência como executiva no mercado financeiro, que eu acabei precisando sair e não imaginei que eu seria buscada e que aconteceria de eu trabalhar como consultora financeira de pessoas, porque aí eu deixei de atender grandes empresas mesmo, para atender pessoas. E quando eu falo com pessoas daqui de São Paulo, eu percebo que são pessoas que de fato são muito competentes, que de fato são muito focadas, mas que vivem num movimento extremamente automático. Extremamente automático. E aí quando eu trago, né, porque as pessoas me buscam porque querem normalmente, eu como planejadora financeira, eu não trato somente de questões de endividamento, né? Eu trato muito mais da gestão de investimentos, do planejamento da aposentadoria. Quem vai ser você daqui a 20 anos, né? Conversa com esse cara. Exato. E se ajuda essa conversa, mediar essa conversa para construir essa pessoa também uma pessoa melhor. Né? Exato. E aí quando eu atendo, né, acolho essas pessoas, eu percebo isso, que assim, não é um problema de falta de dinheiro, mas de direcionamento. Elas não usam a potência do que elas podem para construir o que elas não sabem o que querem, no fim das contas. Mas eu queria dar um passinho atrás. Vamos falar, você falou uma coisa que não é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir. Fala um pouco, planejador financeiro. O planejador financeiro aqui no Brasil não é tão conhecido. Isso tem uns 10 anos que esse papel, que é um dos papéis do mercado financeiro possível para nós aqui. Então, assim, nós conhecemos um advogado familiar, trabalhista, que tá ali cuidando envolve o dinheiro. Nós temos o corretor de seguros, né? A gente conhece. A gente conhece o gerente do banco, né? Todo mundo tem um gerente do banco para cuidar ali das operações. Nós temos também o assessor de investimentos, que muitas vezes as pessoas acham que é o consultor financeiro. E nós temos o planejador financeiro. No meu caso aqui, eu poderia usar, ser uma planejadora representando uma instituição financeira. Existem planejadores dentro da... Faz esse planejamento usando os produtos da instituição. Exato. Só que eu optei por seguir de forma independente. Porque o que acontece, Vitor? As pessoas realmente não conhecem a profissão e elas, quando querem tomar decisões, elas procuram a pessoa que ela, o profissional de confiança delas. Então, eu quero contratar um seguro, eu vou procurar indicações para contratar via corretor.
Eventualmente, se a pessoa quer fazer o investimento, ela vai procurar ou o gerente do banco, que tem metas e tem conflitos de interesses. Então, obviamente, não vai recomendar um ativo que seja interessante, né? Nem pergunta quais são os objetivos, é meta, né? Eu conheço. E, eventualmente, também vai procurar um assessor, porque pergunta para as pessoas e, tem um consultor financeiro que vende investimentos. Todas essas pessoas que estão ligadas a uma instituição financeira, elas estão trabalhando para a instituição financeira, vendendo produtos. Então, eu costumo dizer que o planejador independente, sem o conflito de interesse, porque quem me paga é o meu cliente, eu não recebo comissão de absolutamente nada. Se a pessoa entende que para esse objetivo o ativo tal é o mais interessante, a comissão vai para o assessor, ela não vem por mim. Eu faço questão que isso aconteça dessa forma para que eu, de fato, sente do mesmo lado da mesa que o meu cliente. Então, nada interfere o meu interesse em de fato, levá-la para a construção de um objetivo. Então, o planejador financeiro independente tem essa função, defender os interesses do cliente em toda e qualquer questão financeira, seja para gestão dos investimentos, seja para compra de um imóvel, seja para gestão de riscos, um plano de aposentadoria. Então, lá fora é muito comum a profissão de planejador. Normalmente, assim, dizem que 90% das pessoas nos Estados Unidos têm um planejador financeiro. Por quê? É uma pessoa de confiança que vai trocar informações com você sobre dinheiro. E isso mudou muito porque, vamos lá no passado você tinha uma aposentadoria que podia não ser a melhor coisa do mundo, mas ela era mais significativa percentualmente do que é hoje. Você diz da Previdência Pública? Da Previdência Pública. Existia um valor maior que era devolvido ao trabalhador. E as opções de investimento eram a poupança. Então você vai lá e faz 10%, você joga na poupança e acabou. Hoje existe um leque, e o leque está muito ligado até ao perfil da pessoa. Sim. E eu acho que é tudo isso que você acaba trazendo, né? E o que as pessoas encontram? Quando você encontra, qual o diagnóstico que você tem? Que eu acho que deve ter um monte de coisa. Todo mundo... Bom, para começar, eu morei nos Estados Unidos um tempo, você no Canadá. Americano tem uma facilidade de falar, você senta numa conversa, falar sobre dinheiro é uma coisa mais fácil do mundo, e ele fala quanto ele ganha por ano, quanto ele poupa, quanto ele tem, com uma facilidade. A gente aqui tem aquela coisa, da impressão que a gente trouxe aquela coisa dos nossos pais. Você mexeu com dinheiro, vai lavar a mão, o dinheiro é sujo. A gente tem uma cultura, toda essa formação que a gente tem nos afasta um pouco disso, né? Ainda que o dinheiro seja... Eu falo que existem dois temas que a gente não tem como fugir, independente do país que você mora, que é a saúde e o dinheiro, porque interfere em todas as áreas da vida. Infelizmente, a gente tem esse histórico aqui no Brasil, né? O dinheiro ainda é tabu. Mas de uns anos para cá, assim como a profissão de planejador financeiro, que agora tá, né? Até então nós tínhamos os family offices, que eram aqueles escritórios que tratavam de grandes fortunas. Então era difícil você ter acesso a um planejador financeiro, porque eles focavam nesse público de altíssima renda. Hoje em dia já não. Por quê? Justamente porque o leque aumentou muito, as possibilidades do mercado financeiro aumentou bastante. As pessoas, né, já mais trazendo aqui para a nossa realidade, apesar de, né, muita gente ter essa questão das crenças e tudo mais, está disponível a informação na internet, né? O que mais tem é educação financeira na internet. Então, o tema finanças, ele se popularizou, principalmente da pandemia para cá. A grande questão o que eu percebo, tem muita gente falando sobre coisas, então é difícil você construir ali um caminho. Logo, quando as pessoas me procuram, elas me procuram porque falam, minha vida financeira está uma desordem. Só que não é falta de dinheiro normalmente. Ou eu já estou com 50 anos e eu não tenho um plano de aposentadoria, justamente porque não dá mais para contar com INSS. E é engraçado porque
apesar de todas as informações estarem aí disponíveis e muito abundantes, cada um tem o seu trabalho, né? Cada um se especializou numa coisa. E por conta da complexidade do mercado, é difícil você, de fato, ter uma estratégia, a menos que você pare para estudar, e são poucas as pessoas que gostam desse tema, né? Mulher, principalmente, fala que é chato, que é difícil, que não tem tempo, eu delego para o meu marido. Mas eu vejo cada vez mais que a consciência dos brasileiros em relação a esse tema, ela está muito maior. E é uma necessidade, no fim das contas. Porque era um problema que não existia e de repente as pessoas começaram a falar, nossa, eu preciso botar a mão nisso aqui. Porque vamos viver mais. Vamos viver mais também. Entende? É engraçado, é difícil falar sobre dinheiro para mim e não pensar no futuro. Mas isso por conta da minha história. Por quê? Você da área de tecnologia sabe, nós estamos aí com muitas possibilidades para viver mais de 100 anos. A grande questão é, qual é a possibilidade de você trabalhar enquanto você, né, estende a sua vida? Não existe, e a gente não tem nem energia para isso. A grande questão é, o que é que você está plantando para o futuro? Então, eu gosto bastante de falar sobre essa fase da aposentadoria, mas assim como o dinheiro é sujo, né? Aqui no Brasil a gente não gosta de falar sobre dinheiro. Não falar sobre aposentadoria, eu percebo que vai ser um problema para os brasileiros também. Porque é insustentável. Insustentável, sem dúvida. E aí tem mais o custo Brasil, aí também tem uma porção de outras confusões aí que acho que nem vai, porque a gente vai ter que falar, senão a gente vai longe. Vai longe demais. Agora, quais são as coisas que você mais encontra quando você vai, quer dizer, qual é o teu perfil? O perfil são pessoas que de repente eles falam, opa, tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Tem aqueles que enxergam isso como spa e tem gente que enxerga isso como UTI, né? Tem gente que, vou ver se eu melhoro isso aqui para resolver melhor. O outro, chega aqui porque eu não sei bem o que vai fazer, com o que eu vou fazer com isso. Quais são as coisas que você mais encontra quando você encontra um profissional, ou uma família, ou um casal para começar o seu trabalho? A maior dificuldade? Olha, quando nós falamos de dinheiro, a gente não está falando só de dinheiro, né? Nós estamos falando sobre a vida. E na maioria das vezes, a dificuldade de tratar o dinheiro no agora é a pessoa perceber que ela está vivendo na terceira pessoa. Ela não está vivendo a vida que ela gostaria de viver. E aí é uma vida pesada, uma vida que talvez não, né, na maioria das vezes é uma vida que não faz muito sentido. Porém, ela tá lá, tá construindo, tá vivendo. Então é difícil ela desapegar de coisas para de fato construir o que ela descobre no meio do processo da consultoria, que é o que ela quer. E eu digo que eu faço a gestão de sonhos, de riscos e de oportunidades. Porque entender esse mecanismo da vida de uma pessoa vai além do dinheiro, dos números, né? Então, assim, é claro que eu trabalho muito com os números, mas eles são só um detalhe do processo. Os números é só a pontinha do iceberg, né? Aqui tem um monte de outros sinais, né? Eu acho que a maior dificuldade é exatamente essa, Vitor. Tanto que eu tenho muitas pessoas que falam, qualquer dia a gente vai conversar. Eu preciso de ajuda e tudo mais, e não vem para a consultoria, porque sabe que vai tratar de coisas que vão além do poder dos juros compostos, né? Que é fato. Se nós estamos querendo trabalhar bem o dinheiro, cuidar da saúde financeira, é óbvio que eu vou direcionar essa pessoa para multiplicar a grana dela. Mas até que a capacidade de poupança dela aumente, ela precisa entender o que de fato faz sentido para ela. E eu não sou daquelas que tem que economizar, pelo contrário, eu acho que a pessoa precisa viver, principalmente experiências.
até para que ela seja mais produtiva no trabalho. Uma pessoa que vive experiências, ela acaba entregando mais no trabalho, né? Na empresa, para a sociedade em si. Só que, no fim das contas, ela quer adquirir tantas coisas e não consegue perceber que aquilo ali não está fazendo sentido para ela. E no processo de consultoria, normalmente, isso acontece. Legal. Essa descoberta e trazer a pessoa para viver na primeira pessoa. É um processo, no fim das contas, de construção. E eu já construí projetos lindos. Assim, para mim é um presente, sabe? Poder participar da vida das pessoas dessa forma, a ponto de ajudar a construir uma empresa maior. Tirar alguma coisa que está roubando a tranquilidade, o sono, o sonho, né? A paz. Esses dias, conversando com uma cliente, ela falou: planejamento financeiro para mim é paz. E para a mulher o dinheiro tem um significado diferente para o homem, né? Para a mulher o dinheiro é liberdade, é tranquilidade. Para o homem não. Para o homem eu acho que já é mais essa coisa de prover, né? De fazer acontecer de uma forma muito prática. Então, quando eu atendo homens, é muito mais dinâmico a coisa, e já com a mulher eu uso muito das técnicas da psicologia econômica, das finanças comportamentais, porque tem outro significado, entende? Então, assim, eu gosto de fazer um trabalho bastante personalizado. Eu digo que eu tenho uma caixa de ferramentas com caminhos possíveis. Então, eu apresento caminhos para que as pessoas construam objetivos. E aí eu acompanho famílias justamente para isso. Muito legal. Agora, falando sobre projetos lindos, sonhos bonitos, caminhos, você tem uma história com o Jonas tão legal, né? Para começar, Jonas, se a gente for lá na Bíblia, tem uma história tão bonita do Jonas e a baleia, tem uma história super legal. E o teu Jonas, ele é exatamente diferente do Jonas... que fugiu. Que o Jonas fugiu. O Jonas não, o Jonas vai lá para Brasília e faz uma porção de outras coisas, mas talvez a história mais legal dessa união que vocês têm, que une o teu talento e o dele, viabilizando o possível, a história do barco, né? O barco esse que tem o mesmo nome do cachorrinho de vocês, que quase que eu falo do nosso, porque ele já acaba entrando na família também. Já está em casa, né, Vitor? Mas tem uma história tão bonita de... Eu não conheço tanta gente que tem um barco. Realmente eu conheço pouca gente que tem um barco. Mas eu não conheço ninguém que construiu o próprio barco. E vocês têm uma história tão legal de ele ter o sonho, ele ter a vontade... E de repente tem você que transforma esse sonho e essa vontade num processo, numa metodologia, e de repente hoje vocês navegam nesse barco, nesse sonho, nessa história toda que vocês construíram. Fala um pouco dessa história do barco. Nossa, Vitor, falar da construção do barco é falar de muitas coisas. O Jonas sempre falou para mim que o sonho dele era conhecer a Antártica e coisas muito inóspitas, assim. Eu achava uma loucura. Os livros dele, né, quando nós nos casamos, eram livros de homens do mar. Ele lia, não é Chesterton, é Shackleton, alguma coisa assim. Amir Klink, e aí ele me levava para assistir documentários de pessoas que velejavam, e eu achava aquilo uma loucura. Até que em 2014, nós fomos para Ilha Grande. Nós já conhecemos lugares lindos, mas Ilha Grande tem toda uma simbólica ali por trás, porque nós fomos para lá e entregamos, ficamos uma semaninha ali numa pousada, e quando fomos entregar, eu estava tão apaixonada pelo lugar que eu falei: nossa, eu ficaria aqui mais uma semana. E aí ele falou: a gente podia alugar um barco. E aí eu, como assim, né? Ele: não, tem pessoas que alugam barcos e a gente poderia... E foi o que nós fizemos, né? Pela primeira vez, olha, é uma loucura, né? Eu sei que ele deixou a vida dele no mar para casar, e enfim, foi um propósito de Deus mesmo.
Mas depois do nosso casamento, eu nunca tinha visto o Jonas tão feliz quanto no dia que nós saímos do pier. Ele é um francês, né? Ali perto de Ilha Grande. Com o barco. Eu olhei aquilo, eu fiquei encantadíssima, porque eu falei, nossa, o É a Jonas melhor versão do Jonas, né? ele está me acompanhando, né, por onde eu vou em relação às empresas. Mas olha isso, ele está perdendo vida. E eu lembro que nós fomos para uma praia que se chama Lopes Mendes, não sei se o pessoal conhece. Se não conhecem, fica a dica, vale a pena conhecer, é uma praia lindíssima. E nós paramos ali e eu lembro que eu fiz uma oração. Porque eu via o Jonas tão pleno, que eu pedi assim para Deus, falei, Deus, como é que eu posso fazer para ver o meu marido assim, feliz, por mais tempo? Eu queria um barco. Só que assim, como você falou, né, nem todo mundo tem barco assim facilmente. E eu não sabia, para mim eu só ouvia ele falar de barcos. Aí eu lembro que acabou a viagem, tudo, e eu falei, Jonas, a gente tem que ter um barco, porque você nasceu para isso, era a essência dele ali. E ele falou, Michele, você não faz ideia de quanto é um barco. Não... Eu falei, tá, quanto é? E aí ele me falou um número bastante considerável. E eu falei, bom, por que você não constrói? Ah, ele, imagina, vou construir aonde? E aí eu, não, compra um livro, né? Começa a estudar sobre, a gente contrata alguém. Nós fomos, inclusive, num lugar para ver um barco específico que ele tinha já estudado. E era uma fortuna, e aí nós decidimos, a gente falou, bom, se não dá para construir um novo, o que a gente vai ter que fazer vai ser ou construir o nosso, ou comprar um barco antigo. E entre um e outro, no fim das contas, ele topou, eu comecei a incentivar, ele falou, não, então tá bom, vou construir. Porque eu sei que ele tem habilidades e ele é um cara autodidata, pra mim, ele é um gênio, eu sou suspeita para falar. E no fim ele começou a construir o barco, foi bastante difícil porque ele trabalha embarcado no navio plataforma 14 dias, nos 14 dias de folga dele, ele ia para o galpão construir o nosso barco. Então no começo é tudo lindo, maravilhoso, né? Eu estava vendo ele lá construir, depois que se passou 2, 3 anos, e nesse meio tempo ainda veio a pandemia que fechou o galpão e a gente não podia entrar, ficamos 1 ano com o barco parado. E eu vi que ele voltou a ficar triste nesse período da pandemia. Mas eu já estava assim, no meu limite, porque ele não ficava mais em casa, a gente quase não se via. Ou está embarcado ou está no galpão. Exato. E aí chegou uma hora que eu falei, vamos acelerar isso, porque senão a gente não dá mais. E olha, ele ralou, tadinho. Ele construiu o barco sozinho, enfrentou ali alguns desafios, mas eu vi que de fato ele é um cara que me ensinou a valorizar o próprio trabalho em favor de um sonho maior, porque no fim das contas eu incentivei, fiz todo o planejamento financeiro, acompanhei, né, a parte ali mais burocrática enquanto ele construía, mas eu via que assim, o propósito do barco era, primeiro, fazê-lo feliz, porque eu vi que ele era feliz ali. Em contrapartida, ele movimentou toda uma situação junto com o desenhista do barco. Nosso barco é um barco italiano. Só foram vendidos 10 projetos dele. O nosso barco foi o único que ficou pronto até agora. O primeiro barco foi o nosso a ficar pronto. E eu vi que ele movimentou tudo dentro desse barco para me dar mais conforto. Então, assim, eu vejo que o nosso casamento tem algo que você também tem com a Rita, que é a disposição de fazer o outro feliz. A felicidade do outro está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. E eu acho que foi por isso que o barco saiu, né? Porque se fosse... Eu não acredito que muitas pessoas topariam construir e também muitas esposas não topariam acompanhar, porque é um processo. Um monte de desafios. Mas eu acho incrível essa história, porque isso acho que dá validade para um monte de coisas que você falou agora há pouco, até do serviço, do trabalho que você presta para essas pessoas, para esses seus clientes, porque
você prova que alguma coisa que parece insólito para nós, pobres mortais, porque construir barco, para mim, eu vi muitas vezes lá em Hollywood, o cara, vou construir um barco, mas aquilo lá é tudo, tem lá um bando de engenheiro fazendo, ele fez isso, ele fez, vocês dois fizeram, você dando subsídio, o subsídio administrativo financeiro, e ele colocando a mão na massa. Porque tinha vezes que ele falava, tô cansado, lógico, é isso aí. Eu tenho esse é um dom e é um prazer ao mesmo tempo de incentivar projetos que são impossíveis. Porque se você tem uma estratégia, se você tem paciência e habilidades para fazer o que precisa ser feito, o projeto nasce. A grande questão é, muitas pessoas não dão o devido valor para o que elas de fato querem, e aí elas começam a querer de tudo, e o que de fato elas querem não nasce. É isso aí. E com o Jonas foi muito disso, né? Ele estava ali envolvido com outras coisas, eu comecei a perceber que ele estava perdendo a essência dele, e o que para ele era impossível, para mim era o quê? O que precisa ser feito? Vamos fazer. E hoje eu trabalho com isso, no fim das contas. Eu falo que o planejamento financeiro mais desafiador que eu fiz foi o do barco. Foi em casa. Foi em casa. É isso aí. E se nascer um barco... Pois é isso aí. Outras coisas são muito possíveis. Que legal. E acho que vale muito a pena. A Michele, nas redes sociais dela, tem lá a história Michele Belo. A Michele Belo, ela tem lá a história do barco. Tem processo. E é emocionante. Eu que tive a honra e o prazer de acompanhar, né? E cada postagem foi uma história tão bonita de ver. Que ela falava um barco, a gente fica pensando aqui, é um barquinho, uma canoinha. Nossa, um barco incrível. A cozinha daquele barco, pô, tudo super... É uma casa, É uma casa, mas assim, com tanto bom gosto, com tanto cuidado, com tanta... E tudo feito por ele. Incrível, né? Incrível. Sensacional. Um dia eu vou trazer ele aqui. Para entrevistar. Uma história incrível, vamos convencer. Vai ser desafiador. A gente já está nesse processo, né? Puxa, Michele, sabe que eu sempre termino falando para as pessoas falarem um pouco sobre a vida nos negócios. E você que teve lá naquela roda viva, naquela selva que é o mercado financeiro, eu também tive lá 16 anos de mercado financeiro, sei bem do que você estava falando. Eu, quando resolvi empreender, tinha uma questão lá do sonho, mas também tinha uma questão da liberdade. É quase que eu estava conseguindo minha euforia de conseguir sair daquela roda viva que me prendia, né? Você teve lá. O que você tem para dizer para as pessoas? Bom, você conhece o outro lado também de pessoas que vivem de outro jeito, conheceu o Jonas. O que você tem para dizer sobre a vida nos negócios? Eu brinco que pode ser palavra ou palestra. A vida nos negócios. Olha, diante de tudo que eu vejo, e falando para pessoas, né? O planejador financeiro ele tem um péssimo hábito de sempre responder com um grande depende. Então, se eu estiver aqui falando para homens, eu diria que a vida nos negócios é um território ali que vocês têm para melhora pessoal e melhora do próximo. Para mim o trabalho é muito isso, sabe? Uma ocasião de melhora pessoal e do próximo. Mas o homem não pode jamais esquecer do que de fato tem valor, que é a família. Se eu estiver falando para a mulher, e normalmente a mulher delarga as finanças para o marido, porque acha difícil, porque acha chato, ou então tem o costume de não cuidar ou não pensar no futuro. Não deixem de cuidar das suas finanças. É importantíssimo para a mulher ter esse cuidado, acompanhar de perto, ser de fato uma companheira. E se não for casada, cuide da sua aposentadoria. Eu acho que eu colocaria isso, porque nos negócios, no fim das contas, eu tenho certeza que o seu público aqui é extremamente capacitado e tem uma
uma clareza, né, do que deve ser feito. Agora, eu percebo muito que empreender normalmente, a menos que tenha uma empresa grande, com muitos funcionários, para um autônomo, um profissional liberal, normalmente é colocar à disposição uma habilidade técnica, algo né, que a pessoa sabe fazer bem. A grande questão normalmente não se cuida do financeiro. Então, se cuida só da entrega, daquele lado lá mais do produto, e a retaguarda deixa para depois. E normalmente eu brinco que o financeiro é a cozinha do negócio. Mas de onde saem boas comidas? É isso aí. Da cozinha. Então, a vida nos negócios eu sei que é desafiadora e é uma grande aventura, agora não descuidem do financeiro. Visite nossa cozinha, né? É isso aí. Não é? É isso aí, sensacional. E eu termino sempre perguntando, e sobre esse negócio chamado vida? O que você tem para dizer? Palavra ou palestra também? Esse negócio chamado vida é uma oportunidade de fazer o bem. É isso aí. Eu acho que, olhando do ponto de vista financeiro, a gente pode querer na vida ter coisas, que é super natural, mas quando você começa a olhar para o dinheiro como um meio para ir além de você, ou seja, elevar os bens que você quer alcançar a partir do que você produz, faz com que a sua vida seja muito melhor. Então, claro que todo mundo quer ter conforto, quer realizar coisas, mas viver experiências e viver experiências que te façam uma pessoa melhor e ajudar o próximo, eu acho que no Brasil a gente tem muito dessa coisa para si, né? Muito para dentro, mas a vida acontece para fora. No fim das contas, ninguém vive sozinho. A grande questão diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, que existe muito disso de viver uma vida melhor, mas olhando para o todo. Eu acho que falta isso aqui no Brasil. Olhar para o todo, sabe? E quem dera que pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm capacidade de fazer muito, fizessem ainda mais, olhando não só para coisas, mas olhando para o próximo. Eu acho que as pessoas seriam mais felizes se fizessem isso. Ser mais do que ter. É isso aí. Porque o ter, no fim das contas, é um processo. A gente sabe como que isso funciona e é possível. E colocar no lugar dele. Ninguém está falando para não ter, mas só coloca o ter no seu lugar, né? Eu acho que a gente está esquecendo disso. Ou tem poucas pessoas falando sobre isso, porque vai além do autoconhecimento. Eu acho que é muito mais de você, independente do que você está vivendo, fazer o bem. Então, a frase que eu uso, né, muito é trabalhar, servir, ser forte e cuidar da saúde financeira. É isso aí. Acho que sem o outro não adianta. Eu acho que a vida é um pouquinho sobre isso. Michele, que delícia. Muito obrigado por você estar aqui comigo, conversando. Finalmente a gente conseguiu gravar, finalmente a gente conseguiu sair lá da nossa conversa. Acontecer. Aliás, a gente poderia deixar gravando. Você chega, a gente já sai gravando, que tem tanta coisa boa que acontece aqui, né? São deliciosas, Vitor. E aqui eu também falo que se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, que assim faz eu conseguir trazer gente, acho que tão interessantes quanto a Michele, eu não sei, mas quem sabe eu trago algumas pessoas interessantes também. Diferente. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Vem com a gente para as próximas.